Olá, tudo em paz? Estamos aqui para mais uma videoaula de Sociologia e hoje a gente vai falar um pouco sobre cidadania e direitos. A palavra cidadania vem de civita, né, tem a mesma origem de civil, civilizado, civilização. Civita aí tem uma matriz no latim, né, que é uma matriz correspondente, uma ideia correspondente à palavra política, né, de polis, a ideia de polis grega. Pois bem, então, corriqueiramente, quando se fala em cidadania, a gente relaciona aos direitos, aos deveres, né, ao que nós temos de direitos. E é verdade que o Estado, que os governantes têm de obrigação para nos oferecer em termos de serviços de saúde, de segurança pública, de emprego, de moradia, de educação. É a ideia mais didática e mais simples de cidadania. Mas não foi fácil essa conquista, não foi fácil alcançarmos o patamar que nós chegamos hoje, mesmo com todas as fragilidades que muitos sistemas, que muitas nações, muitos países ainda apresentam, inclusive o nosso Brasil. A nossa Constituição Federal, por exemplo, de 1988, ela é chamada de Constituição, é considerada a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela veio garantir democraticamente uma série de conquistas, uma série de direitos e de equidade, ou seja, de igualdade, né, a todo cidadão, a toda cidadã brasileira. Baseada em quê? Baseada nos direitos que são eles civis, sociais e políticos. A gente pega como exemplo o que é o direito civil. O direito civil é ter a condição garantida de poder ter sua liberdade de expressão assegurada. Como, por exemplo, apresentar uma ideia. É bom que se diga que apresentar ideias de maneira civilizada, né, a não aniquilar, não cessear, não denegrir a imagem alheia. Liberdade de expressar suas ideias, a liberdade religiosa, né, liberdade de você cultuar, né, e participar de qualquer crença religiosa. Isso aí é liberdade civil. A liberdade política, que é uma garantia importante dentro dos direitos políticos, é, por exemplo, votar e ser votado. Imaginemos que durante muitos séculos, aqui no Brasil, por exemplo, nós nem todo mundo podia votar. Teve uma época em que o voto era baseado na renda, o chamado voto censitário, lá na Constituição de 1891. O voto, o analfabeto, as mulheres não votavam, até a década de 30 as mulheres não votavam, década de 30 do século XX. Os analfabetos, né, eles só tiveram direito ao voto em 1988, Constituição de 88. Estou citando o exemplo do Brasil, que é a nossa realidade, mas em nível de mundo, muitos desses direitos, né, em várias realidades e nações mais diversas, esses direitos não são garantidos na sua plenitude, ou na maioria das vezes são cesseados. Né? E por último, os direitos sociais, que é o direito, por exemplo, de ter acesso ao trabalho, ao emprego, ter a garantia de uma aposentadoria, né? É o direito assegurado à previdência, que por sinal, trazendo aqui para o Brasil, nos últimos tempos nós temos sido fortemente ameaçados a esse direito de aposentadoria. Pega-se como referência a reforma previdenciária, a recente reforma previdenciária, que tem retardado a proposta que foi aprovada, retarda e prejudica boa parte dos trabalhadores quando chegam no período para suas respectivas aposentadorias. Quando se trata da questão do trabalho, imaginemos nós, mesmo sem a pandemia,
milhões de brasileiros estão fora desse mercado de trabalho, né, do acesso ao emprego, por exemplo, por uma série de causas estruturais, né, que vai desde a qualificação profissional ao nível de escolaridade, ao nível de instrução, até mesmo a conjuntura econômica. O fato é que esses direitos civis, políticos e sociais, eles fazem parte dessa conjuntura que é o exercício da cidadania. Ok? Vale salientar que todo esse conjunto de valores que correspondem aos direitos civis, sociais e políticos, é pautado na política, né? na política, que é a arte de dialogar com a sociedade, a arte de discutir os problemas sociais e também a arte de executar, né, de pensar e executar o bem comum por parte dos governantes. E é nesse contexto que existem as chamadas políticas públicas. O que são as políticas públicas, de maneira assim, para se ter uma noção? É um conjunto de medidas, de práticas voltadas para atender as necessidades da população nas mais diversas áreas, na saúde, na educação, na área previdenciária, na segurança pública, no emprego. Então, o Estado tem essa obrigação de pensar e executar essas políticas públicas para que a cidadania seja garantida e esses direitos sejam efetivamente assegurados.